Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos aí para mais um encontro aqui na nossa live, para mais um encontro de estudos aí, né? Na nossa querida Casa do Caminho. Meu nome é Renata. Somos aí uma casa espírita que estamos localizados na zona sul de São Paulo, na região do Campo Limpo. Nossa casa se chama Associação Espírita Caminho Verdade e Vida, que apelidamos de Casa do Caminho. Estamos aqui com esse trabalho das lives, do estudo sistemático do livro Pão Nosso, do Chico Xavier, Psicografia do Espírito Emmanuel. O objetivo dessas lives aqui é aproximar mais, levar mais o estudo da doutrina espírita, né? Iniciamos aí por conta da pandemia e agora temos aí novamente um cenário de volta um pouco aí do Covid, né? Então, estamos aqui firmes e fortes via live até que a gente possa se reunir novamente, que é em breve, se Deus quiser. Boa noite, José Nilson. Bom ensino para nós todos. Boa noite, Meire. Boa noite, Manu. Vamos sendo todos bem-vindos. Muito bom ter vocês aqui. Valquíria, boa noite. Bom estudo para nós. Muito bom ter você aqui. E é isso aí, pessoal. Nossa casa permanece fechada, né? Estamos aí em ritmo de arrumação, porque nós mudamos de endereço. Estamos na mesma rua, porém no número 431. Estamos aí colocando a casa em ordem. Se Deus quiser, no próximo mês, né? Se a Covid também tiver dado um tempinho, né, pessoal? Estaremos reabrindo a casa presencialmente novamente. Lilian, boa noite. Bom estudo para nós. Boa noite, professora Edinalva. Sejam bem-vindas. Muito bom. A nossa casa já reabriu o bazar, né? Então, como eu disse, a gente não reabriu ainda para as palestras públicas, mas nosso bazar com a nossa querida Dei está aberto de segunda a sexta, das 13h30 às 17 horas. A gente sempre dá notícias aí. Nosso bazar ficou lindo, tem um monte de coisa nova, legal lá no nosso bazar. Estão todos convidadíssimos a conhecer nosso bazar. Aceitamos doação de roupa, de utensílios domésticos para venda lá no nosso bazar. Adailton, boa noite, bom estudo para nós, meu amigo. Ideilda, minha amiga querida, boa noite, seja bem-vinda. Pessoal, também continuamos aí, mesmo que a casa não está tendo as palestras presenciais, né? Como eu falei, só tá o bazar. Continuamos com o projeto das cestas básicas, tá? Atualmente são 53 famílias, né? Recebendo a cesta básica. Então a gente sempre precisa de doação, quem puder ajudar, com itens não perecíveis, né? Óleo, arroz, macarrão, todas essas coisas, café, a gente sempre precisa. Décio, boa noite, bom estudo. Um beijo para Rosana aí, para sua turma toda aí. José Nilson pedindo vibrações. Elza, boa noite. Então, pessoal, aqui na nossa live, boa noite, Airã. Ótimo estudo para todos nós. Então, aqui na nossa live, né, como já é de costume, a gente fica esses 10 minutinhos aqui dando recadinho, esperando o pessoal conectar. Às 20h30 em ponto a gente começa o estudo, né? Que hoje é a lição 96, justamente por isso. Depois do estudo, que a gente mais ou menos de 15 a 20 minutos, né? Geralmente 20 minutos de estudo. Aí começamos um passe coletivo, vibrações, e temos também a fluidificação da água. Então, acabou o estudo, a gente já faz as vibrações. Na sequência das vibrações, a gente já faz o passe espiritual, fluidificação da água e encerra o estudo da noite, tá? Por isso, pessoal, quem tiver aí, ó, pega a aguinha. Lembrando da água. A gente sempre dá um alerta sobre a água, sobre a fluidificação da água. Se todo mundo estiver bem da casa, pode compartilhar a mesma água. Se tiver alguém doente, com Covid, com gripe, com qualquer doença, fazendo tratamento médico, separa a água, tá, pessoal?
coloca o nomezinho lá de quem é, separa a aguinha, tá bom? Ah, Renata, posso levar para alguém? Pode levar, põe o nome, separa bonitinho, põe para fluidificar, que o plano espiritual trabalha aí na nossa aguinha para nos ajudar, tá bom, pessoal? Então podem usar, tá bom? Para qualquer tipo de enfermidade, pode usar. Também durante a live vocês podem colocar os nomes para as listas de vibração. Só coloca o nome se é encarnado, desencarnado e também temos a lista de vibração para os bichinhos de estimação. Aí coloca aqui bichinho que é, tá? Podem mandar vibração à vontade, a live toda. Podem compartilhar a live, coraçãozinho, estrelinho, o que vocês quiserem. Aqui é tudo nosso, certo? Eu tava dando recadinho de vibrações, já vi bastante gente pedindo vibração. Muito bem. Boa noite, Elsa, querida. Seja bem-vinda. Irã, boa noite, seja bem-vinda. Gustavo, boa noite. Seja bem-vindo, Gu. Lange, boa noite, seja bem-vinda. Solange Carlos, boa noite, seja bem-vinda. Todo mundo pedindo vibrações. Zilma, boa noite, seja bem-vinda. Muito bom ter todos vocês aqui. Olhar o horário, ainda temos 4 minutinhos. Boa noite, Angelina. José Nilson pedindo vibrações. Carlinha. Carlinha, boa noite. Muito bom ver você aqui, Carlinha. Bom estudo para nós. Muito bom. Boa noite, Vanilda. Seja bem-vinda, Vanes. Muito bem. Pessoal, e vendo aqui os recadinhos de vocês, eu também lembrei de mais uma coisinha. Ainda não temos a data definida, mas em breve vão abrir as inscrições para os cursos da Casa do Caminho, tá? Os cursos são todos online, feito aí pelo Google Meet, né? Por um link. As professoras da Casa do Caminho são muito legais. É muito gostoso estudar a doutrina espírita, então já vão pensando aí, né? Que aí quando a gente abrir as inscrições, vocês já estão decididos a estudar, tá? O custo dos cursos, a gente não cobra, tá? Pelo curso. A única coisa que precisa é adquirir o material. Então a gente usa apostila, usa livro. A apostila a gente tem no formato online, que custa mais barato. Os livros também, pessoal, tem como conseguir gratuitamente na internet, quem não quiser comprar. Então, é mais o tempo do que o dinheiro, tá? Então, não tem mensalidade, não é cobrado nada. Os cursos da casa são gratuitos. O único desembolso, né, que vai ter é da apostila e dos livros, se quiser comprar. Ai, Renata, eu quero fazer o curso, não tenho condições nem de comprar apostila. Quando a gente abrir as inscrições, vocês conversem direitinho que a gente dá um jeitinho, né? Tá bom? Então, é importante a gente estudar e, nossa, é transformador. Quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, gente, é muito bom. Bom, eu nunca mais parei, né? É muito, muito, muito bom. Estudei e hoje em dia a gente dá aula e é muito bom, tá sempre estudando, não para nunca, porque é muito bom. Porque não tem fim, viu, pessoal? Tem gente que fala pra mim, já fiz todos os cursos da doutrina e agora? Eu falo, faz tudo de novo. Tem que estar sempre se renovando. Por quê? Porque o nosso espírito, ele também vai evoluindo, né? Então, pensa só, qualquer coisa, nem a gente está falando aqui dos estudos da doutrina espírita, mas qualquer coisa, se você pegar um livro que você leu há 10 anos atrás e ler hoje, você já vai ter uma outra interpretação, porque você já veio acumulando mais alguma bagagem nesses 10 anos. Então a doutrina espírita é a mesma coisa, então a gente estuda aí, né? A Casa do Caminho oferece 2 cursos, que são um curso para os principiantes da doutrina, né? Que são 2 anos, que a gente chama de curso básico 1 e básico 2. Depois desses 2 anos aí de início, né, de cursos aí para os iniciantes, nós vamos ter Aprendizes do Evangelho, mais 2 anos. Depois nós vamos ter curso de desenvolvimento mediúnico, mais 2 anos. Então, tem muita coisa para estudar. Então, se pegar assim, ó, dá para estudar 6 na Casa do Caminho, né, pessoal? Dá para estudar 6 anos sem parar. Ai, passou, estudei tudo. O que eu faço? Começa de novo. Porque, gente, é como eu falei. Aí vamos supor, né, que a gente começa um curso e estudo 6 anos sem parar. E começa novamente.
quando você vai fazer de novo o básico, você fala, meu Deus, não lembrava mais disso. Eu pensava desse jeito, agora eu penso desse. É muito, muito legal. Então, em breve a gente divulga as datas, as inscrições e tudo mais aqui pela live, pelo Face, tá bom? Angelina, vibrações, vibrações. Olinda, boa noite, minha amiga. Boa noite, Patrícia Siqueira, seja bem-vinda. A Irã pedindo vibrações. Boa noite, Maria, seja bem-vinda. A Irã é aluna. Olha que testemunho muito bom da Irã. Com os cursos de estudo da doutrina, até a realização do Evangelho do Lar fica mais leve. Com certeza. Fica mais gostoso, porque a gente vai entendendo, né? Cada vez mais coisas novas, né, pessoal? Eu sempre falo, né, para os alunos, geralmente eu dou os 2 primeiros anos aí do curso. Aí quando eu termino o segundo, eu começo o primeiro novamente. Eu falo, meu Deus, parece que eu nunca vi isso aqui, porque é de tanta coisa nova que a gente agrega do mesmo livro, do mesmo estudo. Então é muito bom. Tem bastante aluno aqui na live, graças a Deus, é muito bom. Todo mundo pode dar o testemunho aí de como é bom, né, estudar a doutrina espírita. Deu horário, pessoal, 20h30. Bora lá fazer nossa oração e nosso estudo da noite de hoje? Então vamos nesse instante elevar o nosso pensamento a Deus, Criador, a Jesus, nosso mestre, nosso guia, Dr. José Maurício, que é o mentor espiritual da nossa amada Casa do Caminho, as correntes mediúnicas do espaço, Dr. Bezerra de Menezes e todos os outros espíritos amigos do astral. Vamos cumprimentando a todos. Vamos agradecendo por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para aprendermos um pouquinho mais, para refletirmos um pouquinho mais sobre a nossa própria vida, sobre a nossa própria conduta. Vamos também rogando que os espíritos amigos se façam presente no nosso lar, que nos ajudem com a leitura, que nos ajudem com o entendimento, que nos ajudem a colocar em prática no nosso dia a dia as lições de Jesus, que nos ajudem com o nosso tratamento espiritual. E assim, certos da permissão de Deus, de Jesus, da presença amiga dos Espíritos, vamos dar início a mais um estudo na noite de hoje. Que assim seja. É bom demais fazer uma prece, muito bom. Enquanto fazer a prece que chegou a Alessandra, boa noite, Alessandra. A turma pedindo vibrações, é isso aí. Durante a live, podem pedir vibrações, compartilhar, fiquem à vontade, tá? Tudo nosso aqui. A lição de hoje, pessoal, é a lição 96, né? Livrinho Pão Nosso, lição 96. A lição 96 se chama Justamente por Isso. É um trechinho do Evangelho de João, fala assim: não vos escrevi porque ignorastes a verdade, mas porque a conheceis. Tá no capítulo 2, o versículo 21. O Emmanuel vai falar sobre este trechinho do Evangelho, uma coisa que a gente já sabe, mas que sempre vale a pena a gente refletir sobre, né? Vamos lá? Ele fala assim: o intercâmbio cada vez mais intensivo entre os chamados vivos e mortos constitui grande acontecimento para as organizações evangélicas de modo geral. Não é somente realização para a escola espiritista, pertence a comunidades do cristianismo inteiro. Por enquanto, anotamos aqui e ali protestos do dogmatismo organizado. Entretanto, a revivência da verdade assim o exige. Toda aquisição tem seu preço e qualquer renovação encontra obstáculos espontâneos. Dia virá em que as várias subdivisões do evangelismo compreenderão a divina finalidade do novo concerto.
O movimento de troca espiritual entre as duas esferas é cada vez mais dilatado. O devotamento dos desencarnados provoca a atenção dos encarnados. O Senhor permitiu o Mundial Pentecostes para o reajustamento da realidade eterna. Convém notar, contudo, que as vozes comovedoras e revigorantes do além repetem comumente velhas fórmulas da revelação e relembram o passado da sabedoria terrestre, a fim de extrair conceituação mais respeitável referente à vida. É neste ponto que recordamos a palavra de João, interrogando sinceramente: comunicar-se-ão os mortos com os vivos? Por que os homens ignoram esta verdade? Isto não. Se os que partem falam novamente aos que ficam, é que estes conhecem o caminho da redenção com Jesus, mas não se animam nem se decidem a trilhar. Olha só, hoje eu até li aqui direto a lição para a gente ir comentando, né? Que ele está falando aqui no Evangelho de João, né? Que a gente está tendo que reviver alguns ensinamentos, renovar alguns ensinamentos que a gente já tem desde a época de Jesus, né? Um deles é essa comunicabilidade que a gente tem com os espíritos. O mundo espiritual, ele tá sempre em conexão com a gente, né? Então ele fala que entre os vivos e os mortos, né? Então a gente tem sim, a gente vai ter aí no estudo da doutrina espírita as afirmações, as comprovações que existe, né, vida além do corpo físico, que os espíritos se comunicam. Tem uma pergunta que agora eu até ia pegar, acabei, peço desculpas, não peguei exatamente qual é a pergunta, mas tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que é perguntada ao Espírito da Verdade com que frequência, né, a gente se comunica com os espíritos, e a resposta é muito mais do que vocês imaginam. Então, a gente está o tempo todo se comunicando com o plano espiritual, tá? Ah, tá bom, mas tá bom, já sei isso. E o que isso muda na minha vida? O que eu vou refletir sobre isso? Vou refletir no que é que essa comunicação do plano espiritual está trazendo para mim, né? Então, por exemplo, este livro é uma comunicação escrita do plano espiritual para nós. E o que mais está falando este livro aqui pra gente, em quase todas as lições? A necessidade que a gente tem de evoluir. A necessidade que a gente tem de sermos seres humanos melhores. A necessidade que a gente tem que aprender do... Lembra umas 3 lições atrás que a gente falou? Amai-vos uns aos outros. Então, o que ele está dizendo aqui, o Emmanuel, é que os espíritos estão voltando o tempo todo para nos relembrar as velhas lições. Porque a gente teima em não trilhar este caminho, né, pessoal? A gente quer ir por um caminho mais confortável. E amar o outro não é um caminho muito confortável. É difícil, né, pessoal? Amar a si mesmo também é difícil. Então, é a porta estreita, né? Não é fácil, não. Então, os espíritos, eles vêm, né? Por isso, aqui que ele está falando que isso não é uma exclusividade da doutrina espírita, tá? Antes de doutrina espírita, já lá no tempo de Jesus, já se tinha o conhecimento sobre isso. E até hoje é obrigado a relembrar. Com o tempo, né, esse conhecimento, ele foi feito mau uso desse conhecimento, ainda até hoje mas naquela época muito mais, muitas coisas foram manipuladas, distorcidas, né, e aí nós tivemos o advento do Espiritismo para novamente renovar este conhecimento. Então o Espiritismo vem esclarecer, vem renovar o nosso conhecimento, mas são coisas que Jesus já tinha dito. Tá? Ele só veio nos esclarecer, abrir a nossa mente. É como se, sabe quando a gente tem um professor muito ruim que a gente não entende nada? A gente estava meio assim. Aí Jesus veio e permitiu que acontecesse a doutrina espírita. Então é como se o espiritismo fosse aquele professor bom que abrisse a nossa mente, né? Eu gosto sempre de trazer um livro
livro, alguma coisa diferente, esse livro aqui que eu vou mostrar para vocês, eu já mostrei em outras lives. Eu gosto muito, muito dele. Chama aqui, ó, A Caminho da Luz. Este livro aqui. Já, em várias lives eu trouxe ele. É um livro, pessoal, muito delicioso de ler e muitíssimo interessante. Este livro, A Caminho da Luz, ele fala um pouco sobre, um pouco muito, né? Sobre a criação do planeta Terra, né? E é muito interessante. E aí eu trouxe dois pequenos trechos desse livro. Primeiro do capítulo 1, né? Pra gente, mais uma afirmação aqui desta comunicação, deste acesso que a gente tem, dessa comunicação entre os dois mundos, tá? Então, ó, no primeiro capítulo, que se chama aqui, ó, Gênese Planetária, né, pessoal? Gênesis, o início, ele vai falar assim, ó. Rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros, eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Então, olha aqui, mais uma afirmação de que existe o mundo espiritual, de que existe este intercâmbio. Então, nós temos seres, né, graças a Deus, espíritos evoluidíssimos, e Jesus é o que nos foi permitido conhecer, né, cuidando do nosso planeta, nos ajudando, pessoal. Tá? Então a gente está sendo ajudado pelo plano espiritual o tempo todo. E eles vêm justamente relembrar a gente dessas lições, tá? Outro trechinho que eu gostaria de ler aqui, bem curtinho deste livro, está aqui no capítulo 24, que ele vai falar sobre o espiritismo e as grandes transições, tá? Então o Emmanuel vai falar pra gente que esse intercâmbio entre o encarnado e o desencarnado, entre o mundo material e o mundo espiritual, não é exclusividade do espiritismo, mas, né, a gente tem, através da doutrina espírita, um conhecimento maior. Então, ela já existia antes, mas agora a doutrina espírita vem esclarecer. E olha que interessante o que ele fala sobre a missão do espiritismo aqui no planeta. Ele fala assim, ó. Tem um trechinho aqui, é o 24.3, ele fala assim, ó, restabelecendo a verdade. Então, olha que o Emmanuel falou ali, né, que sempre os espíritos estão vindo relembrar a gente, reensinar, mostrar novamente o caminho que a gente deve seguir. E olha o espiritismo que ele fala. O espiritismo vinha deste modo na hora psicológica das grandes transformações, alentando o espírito humano para que se não se perdesse no fruto sagrado de quantos trabalham e sofreram pelo esforço penoso da civilização. Então, o espiritismo vem trazer essa verdade. Com as provas da sobrevivência, vinha reabilitar o cristianismo que a igreja deturpada, semeando de novo os eternos ensinamentos do Cristo no coração dos homens. Então, o advento espírita, ele veio justamente reavivar o cristianismo. Como o pessoal não brinca aí de raiz e Nutella, né? Veio reavivar o cristianismo raiz, né? Tem um outro trechinho aqui, ó. Com as verdades, ó, com as provas da sobrevivência, vinha reabilitar o cristianismo, né? Que a igreja deturbada, semeando de novo os eternos ensinamentos do Cristo no coração dos homens. Com as verdades da reencarnação, veio explicar o absurdo das teorias igualitárias absolutas, cooperando na restauração do verdadeiro caminho do progresso humano. Então, novamente, o Espiritismo não veio trazer nenhuma novidade, ele veio reavivar esses conhecimentos, né? Veio trazer aí esta verdade num novo olhar, tá? Então é isso. Outra coisa que eu gostaria de falar para você, e aqui vai ter muito mais, viu, pessoal? Esse livro aqui é muito legal. Ele vai falar aqui mais um monte de coisa sobre a doutrina espírita, e tem muita literatura sobre isso, muito boa, inclusive, né? Mas eu tiro desta lição duas coisas, né? Deste título aqui, ó.
que ele fala aqui? Deixa eu pegar aqui para não falar bobagem. Ó, justamente por isso, né? Justamente por isso Jesus voltou, o Espiritismo tá aí de volta, né? Para nos rememorar essas lições. Então, duas coisas aqui que eu tiro desta lição. Primeiro, né, da importância dessa comunicação dos espíritos conosco e como a gente deve aproveitar esta comunicação de cada vez mais de uma forma mais salutar e mais inteligente possível, tá? Então, por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes, quando a gente tem a oportunidade de se comunicar com o plano espiritual, ou todos os dias, na verdade, a gente se comunica com o plano espiritual através das nossas orações, né, pessoal? Aqui mesmo a gente tá se comunicando. É que tem uma visão assim muito materialista, né? Que eu só vou acreditar que eu tô me comunicando com o mundo espiritual se aparecer um espírito na minha frente, ou se ele falar nitidamente comigo, né? Ou preciso de alguém, um médium incorporado para eu falar com o espírito, né? E não, pessoal, o nosso intercâmbio com o mundo espiritual é toda hora, através de uma oração. Então, quando a gente faz uma oração sincera do nosso coração, pedindo ou agradecendo ou nos conectando, os espíritos eles vêm até nós e eles nos aconselham. Ai, Renata, mas eu não escuto nada. Mas quando a gente faz uma oração do fundo do coração, você não escutou nada naquele momento, mas depois as coisas não vão acontecendo, depois a gente não, às vezes não. Já aconteceu comigo, de eu estar precisando de uma resposta, assim, de algo que eu. Sabe quando a gente fica com aquela dúvida? Tô indo no caminho certo? Será que eu tô fazendo as coisas direito? O que será que eu preciso melhorar, né? Às vezes a gente fica com isso em looping na cabeça da gente. Aí liga uma pessoa e te dá a resposta que você precisa, né? Do nada. E a gente sabe que não é do nada, né? Que o plano espiritual se utiliza do outro para falar com nós, dos sinais. Às vezes tem coisa que a gente tá quietinho, tá com um problema, de repente a solução aparece na nossa cabeça, ou aparece alguém para nos ajudar. Tudo isso é o plano espiritual nos auxiliando o tempo todo. Então a gente se comunica com o plano espiritual o tempo inteiro, tá? Então, já que eu já sei disso, né? Agora eu preciso começar a acreditar nisso e conversar com o plano espiritual de uma forma mais. Ai, não tô encontrando a palavra pra dizer. Mas assim, sem perda de tempo, né? Então não adianta a gente ficar querendo que o plano espiritual nos dê conta do que vai acontecer amanhã. Muita gente quer conversar com os espíritos para saber, ai, mas vou. O que vai acontecer amanhã, né? O que vai acontecer daqui a um ano? O que vai ser? Os espíritos, eles não vêm para isso, tá, pessoal? Então, não é legal a gente ficar perguntando isso pro plano espiritual. Mas a gente pode se comunicar com os espíritos pedindo inteligência, pedindo que a gente seja fortalecido emocionalmente, que a gente tire boas lições das nossas dificuldades, que as pessoas que cruzem nosso caminho também possam estar nessa sintonia, né? A gente pode pedir orientação. Sabe qual outro momento que a gente se comunica muito com o plano espiritual? No momento do sono. Então, por isso que é muito importante, antes da gente dormir, fazermos uma boa oração, nos colocarmos à disposição de Jesus para o trabalho fraterno, porque é o momento que o nosso espírito ele se desliga do nosso corpo físico. Olha aí a gente se comunicando com o plano espiritual, né? No plano espiritual sabemos que temos espíritos de todas as categorias, né, pessoal? Os bons e os ruins, os que não bons e ruins, não gravem isso. Mas temos espíritos que já estão num caminho melhor e espíritos que estão num caminho nem tão legal. E a gente se sintoniza com eles. Então, se a gente começa a dormir bravo, com raiva, xingando, a gente vai se unir energeticamente com esses espíritos. Se a gente tá ali com o coração aberto, sincero, conversando intimamente com Jesus, com quais espíritos a gente vai se encontrar? Com os espíritos amigos que querem nos auxiliar. Quantas vezes a gente não dorme com um problema e acorda com uma solução? É esse intercâmbio espiritual, que a doutrina espírita também esclarece e fala que isso é completamente possível e que isso acontece sempre, tá? Então, cabe a nós termos aí agora, com esse conhecimento na mão, né, reavivando, aproveitando os intercâmbios que a gente tem do plano espiritual para nos melhorarmos, não para a gente tirar a facilidade disso, né?
Então, o intercâmbio com o plano espiritual não é para a gente tirar facilidade, não é para a gente dar grandes pulos, é para a gente ter auxílio na nossa caminhada, né, pessoal? Por exemplo, vamos imaginar assim: eu tenho um quintal para carpir, um monte de grama para carpir. É mais fácil eu arrancar a grama com a mão ou com uma enxada? A enxada, né, pessoal? Então, o espiritismo é como se fosse a enxada. Nós temos o nosso trabalho, nós temos a nossa missão a cumprir, os nossos aprendizados, os nossos desafios, né? As nossas contribuições. E o espiritismo é como se fosse a nossa enxada. Então, não vamos deixar de fazer o trabalho. O espiritismo não vai, né, arrancar o trabalho da nossa mão, mas ele vai ser um facilitador, vai ajudar, vai ser a ferramenta. Acho que o espiritismo como ferramenta é para mim a melhor definição que a gente vai encontrar, né? Então, eu vou conseguir realizar tudo aquilo que eu preciso através dos conhecimentos, dos aprendizados. E que a gente também sempre mantenha a mente aberta para estar aprendendo cada vez mais, né? É como eu falei lá no começo dos cursos. Eu fiz 6 anos de curso da doutrina espírita, acabei. Começa de novo que não tem fim, né, pessoal? Então, a lição que a gente queria falar hoje é isso, né? Que os espíritos estão aí, estão trazendo, reavivando o cristianismo aí na nossa vida, as lições de Jesus, e que a gente possa cada vez mais fazer bom proveito dessa comunicação. Não explorar essa comunicação, não buscar por essas facilidades, né? Facilidade, como eu digo, não vou precisar fazer, que o outro vai fazer no meu lugar. Que a gente fuja disso e que a gente use as lições do espiritismo para nos auxiliar, que a gente use os recados do plano espiritual que tem através dos livros, através de mensagem, para nos melhorarmos, para irmos efetivamente de encontro ao Cristo. Combinado? Gostei muito, foi uma lição que também serviu muito para mim, né? Para a gente realmente pensar, olhar e refletir, né? E foi muito bom, gostei muito de falar sobre isso. Venceu o nosso horário aí da palestrinha e agora é o momento que a gente se une em vibrações. Depois, na sequência, a gente vai fazer o tratamento espiritual e fluidificação da água. Então, quem não pegou sua aguinha ainda, ó, agora é o momento. Vou até tomar um golinho antes aqui das vibrações. Ó, bora lá, pessoal. Pegar a aguinha, porque aí a gente já faz tudo na sequência. Então, vamos nesse instante nos acomodarmos bem aí na cadeira, onde a gente estiver, diminuir o máximo que a gente puder dos barulhos. Deixa eu até encostar essa janela aqui. Vamos, né, diminuir aí o barulho o máximo que der e vamos nos unir em oração aí nas vibrações, tá bom? Então, vamos nesse instante imaginarmos, né, que das nossas mãos estão saindo em forma assim de flocos, de folhas, de pétalas de flores coloridas, as nossas melhores vibrações de amor, de saúde, de refazimento, de perdão, de restauração, de revigoramento, de fraternidade, de paz. E assim vamos mentalmente vibrando por todo o planeta Terra, que as nossas vibrações cheguem a cada cantinho, a cada coração necessitado, que chegue aos corações tristes, aos doentes do corpo físico, do corpo espiritual. Que essas vibrações cheguem nos orfanatos, nos asilos, nas casas de recuperação. Que as nossas vibrações cheguem até os nossos irmãos que estão em desespero, que estão nas ruas sem um lar, que estão abandonados em hospitais, que eles recebam toda essa nossa vibração. Vamos vibrar muito amor e discernimento a todos os políticos, que eles recebam essa vibração de amor e que transforme o coração e as decisões todas em favor da maioria. Vamos vibrar por todos os dirigentes espirituais, por todas as casas de oração, por todos os trabalhadores do bem. Vamos vibrar amor e proteção. Vamos vibrar muito amor pela expansão do Evangelho de Jesus, pela unificação de todas as religiões.
Vamos vibrar muito intensamente por todos os nossos irmãos que partiram do plano físico para o plano espiritual, e vamos vibrar igualmente aos espíritos que estão chegando reencarnantes no planeta Terra. Vamos vibrar nesse instante por aquela pessoa, por aquele parente que estamos brigados, que não estamos conversando, que estamos sentindo sentimentos inferiores. Vamos vibrar o inverso, vamos vibrar perdão, amor, compreensão. Vamos vibrar também por todos os nomes colocados de encarnado e desencarnados, por todos os bichinhos de estimação colocados na live de hoje. Vamos vibrar muito amor, muita saúde, muita fé, muita paz, tranquilidade. Vamos vibrando nesse instante. Vamos vibrar também pela nossa casa, pelo nosso lar que nos acolhe, pelos nossos parentes, amigos, familiares. E com a permissão de Jesus, vamos vibrando por nós mesmos. E nesse momento em que vibramos por nós mesmos, vamos rogando aos espíritos amigos que já estão aqui conosco desde o início, que possam nos aplicar um passe espiritual, realinhando os nossos centros de força, fortalecendo o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual, que nesse momento desse passe possa ser aliviado as nossas dores físicas, as nossas dores emocionais, que possamos através desse passe ter os nossos pensamentos também mais tranquilos, mais serenos, e que ao mesmo tempo que vamos nos sentindo tranquilos e serenos, também nos sintamos fortes e corajosos para continuarmos a nossa caminhada, para melhorarmos a cada dia. E assim agradecemos por este passe, por esse tratamento espiritual, e rogamos que esses espíritos amigos coloquem na nossa água os fluidos necessários de remédio, os fluidos de refazimento, de recomposição, os fluidos de revigoramento, de alívio das dores, que tudo aquilo que necessitamos seja colocado nesta água que separamos na noite de hoje. E assim vamos encerrando com muito amor, com muita gratidão, com muita alegria, e rogando que nos permitam que na próxima terça-feira possamos estar unidos aqui em oração e coração para mais um estudo. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus e a toda a equipe espiritual que nos ampara com tanto amor. Que assim seja. Ai, que delícia. Como é bom. Ai, tô nas nuvens ainda. Que delícia, né, pessoal? Vou tomar mais um golinho da minha água, que agora tá fluidificada, né? Ai, bom demais. Entrou um monte de gente, que delícia! Sueli Valeriano, Patrícia Siqueira, Lange, Regina Mobará, Marilene, Marlene, Leonice, Adailton, Sueli. Ver quem mais? Marilene, Elza, Regina Mobará, Sueli Valeriano, Regina, José Nilson, Leonice Irã, Adailton, graças a Deus, muito obrigada. Turma, valeu, muito boa a reflexão de hoje. Na terça-feira estaremos juntos aqui novamente. Ai, perdão. Deixa eu falar aqui para vocês. Na terça-feira é a lição 97, Conserva o Modelo, né? É de uma cartinha de Paula Timóteo. Então, quem quiser acompanhar, então semana que vem a lição 90, semana que vem. Não, né? Hoje já é domingo, essa semana, terça-feira, lição 97. Que possamos já iniciar nossa semana bem animadinhos, né, com a palavra de Jesus. Uma semana abençoada a todo mundo. E terça-feira estamos juntos aqui novamente.
Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Valquíria, um beijo, boa semana. E é isso aí. Até terça, pessoal. Beijo no coração. Jesus abençoe.